nossa principal tarefa. John Wesley disse: você nada tem a fazer além de salvar almas. Portanto, invista-se e gaste-se nesta obra. E não vá apenas àqueles que precisam de você, mas àqueles que mais precisam. Não é o seu negócio pregar tantas vezes e tomar conta desta ou daquela sociedade, mas salvar tantas almas quantas puder, levar tantos pecadores ao arrependimento quanto possível. Oração e adoração são elementos vitais da vida do cristão. Contudo, se Deus quisesse que gastássemos a maior parte do nosso tempo conversando com Ele, Ele nos levaria direto para o céu para que pudéssemos fazer isso sem quaisquer distrações. Jesus veio a este mundo por uma razão: buscar e salvar o perdido. E Ele nos deixou essa tarefa. Se quisermos viver como Ele viveu, orar como Ele orou e obedecer à sua grande comissão, então isto é o que devemos fazer: buscar e salvar os perdidos. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Amar e honrar a Jesus significa obedecê-lo. Ele ordenou que pregássemos o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Então, para os crentes, ainda na terra, o evangelismo é a nossa primeira tarefa. Eu gostaria de contar a história de um faroleiro. E esse faroleiro, ele se tornou ganhou uma reputação de ser um homem muito bondoso. Por quê? Porque ele dava combustível gratuitamente àqueles navios que erravam no cálculo a quantidade de combustível que precisavam para alcançar os seus portos de destino. Mas uma noite, durante um temporal, um raio atingiu o seu farol e apagou a luz com que iluminava as embarcações e dava direção. Ele imediatamente ligou o gerador, que logo ficou sem combustível. Ora, ele havia doado suas reservas aos navios que passavam. O que aconteceu então? Na escuridão da noite, o navio colidiu contra as rochas e muitas vidas foram perdidas. No julgamento do faroleiro, o juiz, que sabia da sua reputação, chorou ao aplicar a sentença. O juiz o condenou por negligenciar sua primeira responsabilidade, que era manter o farol aceso. A igreja pode frequentemente engajar-se em atos legítimos de bondade, como se posicionar com integridade política, alimentar os famintos e etc. Mas a nossa primeira tarefa é alertar os pecadores em perigo. Nós devemos manter a luz do evangelho acesa, para que os pecadores possam evitar as afiadas rochas da ira e escapar de ser condenados eternamente. Então, evangelismo é a nossa primeira tarefa. Imagine-se vendo um grupo de bombeiros dando polimento no carro de bombeiros do lado de fora de um prédio em chamas, enquanto pessoas permaneciam presas no último andar. Obviamente, não há nada de errado em limpar o carro, mas não enquanto pessoas estão presas num prédio em chamas. Ao invés de ignorar seus gritos, os bombeiros deveriam ter um alarmante senso de urgência em resgatá-los. Este é o espírito que deveria estar por trás do evangelismo. Contudo, de acordo com Bill Bright, da Campus Crusade for Christ, somente 2% dos crentes na América compartilham sua fé em Cristo regularmente. Por que isso acontece? Isso significa que 98% dos crentes que professam ser parte do corpo de Cristo são mornos, são desobedientes no tocante a cumprir a grande comissão, não estão evangelizando? Oswald Smith disse: meus amigos, estamos sobrecarregados com incontáveis atividades na igreja, enquanto a verdadeira obra da igreja é evangelizar e ganhar os perdidos. E esta obra é quase que completamente negligenciada ou terceirizada a outras pessoas, a evangelistas e missionários. Temos polido as máquinas do louvor, oração e adoração, mas negligenciado a sóbria tarefa nos dada por Deus de evangelizar. Um bombeiro que ignore suas responsabilidades e permita que as pessoas pereçam nas chamas, na verdade, não é um bombeiro, é um impostor.
Como poderíamos ignorar a nossa responsabilidade e permitir que o mundo caminhe cegamente para as chamas do inferno? Se o amor de Deus habita em nós, deveríamos alertar os perdidos. Então, esta é a nossa principal tarefa. A Bíblia nos diz: apiedai-vos, salvai-os com temor, resgatando-os do fogo, abominando até a túnica manchada pela carne.